Em relação ao Concílio Vaticano I, qual foi a motivação? Por que será que o Papa Pio IX resolveu chamar esse concílio, né? Reunir algumas pessoas para, então, como o senhor bem disse, discutir as coisas relacionadas à fé? E o senhor tem uma estimativa de quantas pessoas participaram desse concílio? Sim, participaram na sessão de abertura 744 membros. Certo. Ed è interessante notare un pormenor, Diácono Eric, che non teve a sessão de encerramento. Não teve um encerramento claro, né, Padre No, Guido? perché o concílio teve que ser suspenso un anno depois, no mês de dezembro do ano 1870, por motivos de guerras na Europa e também pela invasão militar da mesma cidade de Roma. É bom explicar, eu sou italiano, eu posso in un centineo. A Itália acabava de conquistar não a independência, mas a unificação de vários estados que ocupavam o território da atual Itália. Uma vez que se unificaram os vários estados, nasceu o problema do tipo de governo. Se era melhor uma, digamos, uma monarquia ou uma república, e não foi fácil estabelecer o tipo de governo, como também a cidade que seria a capital do novo país, certo, que acabava de se formar. Primeiro foi Turim, depois foi Florença, depois teve a invasão da cidade de Roma. E diante desta insegurança total e dos movimentos, não somente de guerra, mas digamos a verdade, Diácono Eric, podemos explicar melhor também os movimentos até populares, frutos de pensamentos filosóficos, de correntes, de pseudo-religiões, digamos assim, de visões da vida não das melhores, que apresentavam o caminho do ateísmo, do materialismo e outras, digamos assim, teorias que afastavam cada vez mais da presença de Deus. O Papa sentiu a necessidade de convocar a Igreja e quando depois as situações se tornaram piores devido à insegurança da mesma cidade de Roma, dispensou naquela hora os bispos para que voltassem para os seus países, suas dioceses, para acalmar o povo. Não esqueçamos que a maioria dos bispos já naquela época eram italianos. Certo. E a Itália era o país mais atingido pelas guerras. No centro desse problema todo era justamente a Itália. A Itália, exato. E depois não houve uma sessão de reabertura, de continuidade do mesmo concílio. Quer dizer, no tempo que pôde, né, o tempo que foi possível, então, que os bispos se mantivessem reunidos, como o senhor disse, cerca de 744 pessoas, sim, já estavam lá na abertura do Concílio Vaticano I. Perfeito. Que, lembrando, foi no ano 1869. Até mais ou menos 1870, né? No finalzinho de dezembro, lá de segunda quinzena de dezembro, 18 de dezembro. Ou seja, num período de um pouco mais que um ano, né, Padre Guido? Os bispos se reuniram pelo menos 4 vezes. Sim. Mas, como o senhor disse, a última sessão não era para ser o encerramento, mas não teve como ter o encerramento. Exato. Então, só tivemos essas 4 mesmo, né, Padre Guido? Perfeito, né? E nunca mais o Papa, que ainda governou 8 anos ainda, né? Não convidou novamente os bispos. Agora, o material que os bispos produziram, digamos assim, nas 4 sessões deste Concílio Vaticano, merecem ser bem estudado, aprofundado e esclarecido também. Praticamente foram documentos que tinham o objetivo de esclarecer algumas verdades de fé, quais, por exemplo, a infalibilidade do Santo Padre, o Papa, quando o Papa fala com a autoridade de vigário de Cristo, representante legítimo de Jesus, sucessor legítimo de São Pedro, se diz em língua latina ex cathedra, traduzido em português da cadeira, do trono. Isto é, com a máxima autoridade da Igreja, de representante de Jesus, e aí o Papa fala de uma maneira infalível, que não poderá nunca ser
mais na história ser discutido ou bilanciado. Mas daqui a pouquinho o senhor volta nesse assunto, Padre Guido, porque isso é a discussão central do Concílio Vaticano I, foi aí que tudo aconteceu. Certo. O senhor já volta nesse assunto já para a gente. Só para ficar bem claro que a gente estava dizendo aqui das motivações. O senhor já deu aí uma ideia para a gente. Esses problemas conturbados, primeiros políticos, e de algumas correntes filosóficas, pensamentos contrários, então, à fé cristã, à fé católica, que poderiam, né? Poderiam não, estavam causando dificuldades para a vivência desse mesmo cristianismo. O Papa, então, resolve chamar um concílio para lidar com essas questões mesmo. E o senhor disse aí das quatro grandes sessões. Nós temos até uma tela para lembrar cada uma dessas sessões, para ficar bem claro, então, as 4 sessões do Concílio Vaticano I que ocorreram, como nós dissemos, cerca de um ano, um pouco mais de um ano. A primeira delas, Padre Guido, que está ali, então, bem claro para os nossos telespectadores, foi o decreto de inauguração. Sim. Né? Neste decreto, a Igreja afirma o convite a participar dos trabalhos conciliares da parte dos membros, não somente da Igreja Católica, mas também de outras igrejas cristãs não católicas e da Igreja também ortodoxa. Especialmente os ortodoxos, é verdade. E a segunda grande, então, reunião, vamos dizer assim, do concílio, chamou-se de Declaração de Fé, Padre Guido? Exato, e foi uma sessão que terminou no mês de janeiro do ano 1870. Certo. E a Igreja dá uma resposta oficial diante dos movimentos reformistas, e infelizmente presente em toda a Europa. Este reformista no seu pensamento filosófico, como também religioso. O que o senhor assinou, Diácono Eric, digamos, de filosofias, não era somente do ponto de vista social, mas também eclesiástico. Exatamente. É aí que a maior preocupação da Igreja, que respeita todas as filosofias, mas notando que era o pensamento filosófico a tomar posse da inteligência até de sacerdotes, até de bispos. Já vou explicar quais são esses problemas na sequência, para pelo menos a gente fazer um voo panorâmico sobre todos esses acontecimentos. A terceira sessão, Padre Guido, aconteceu em 24 de abril de 1870. Teve uma promulgação da Constituição dogmática em língua latina Dei Filius, isto é, Filho de Deus, que afirma, ou reafirma melhor, a existência de Deus contra qualquer forma de ateísmo, num século conturbado pelo racionalismo ou por outros fenômenos, como nós vamos falar depois, quais é o reformismo e também o galicanismo. Já vamos explicar na sequência o que é isso. Só recapitulando aqui, a primeira sessão aconteceu em dezembro de 1969, né? Decreto de inauguração. A segunda sessão, Declaração de Fé, aconteceu em janeiro, né? Dia 6 de janeiro, de 1870. A terceira, que o Padre Guido acabou de comentar, em abril, 24 de abril de 1870, reafirmando justamente a existência de Deus contra toda essa discussão relacionada e provocada pelo ateísmo. E a última sessão do Concílio Vaticano I aconteceu em julho de 1970, né? Desculpa, de 1870. E ela se chamou, então, a última reunião de promulgação da Constituição dogmática é Pastor Eterno, ou seja, um documento oficial. É isso que foi, digamos assim, o X da questão, né, Padre Guido? Exato, né? O grande documento de grande destaque deste concílio, porque nesta Constituição dogmática se afirma a infalibilidade do Papa. Portanto, o Santo Padre, o Papa, quando fala em nome da Igreja, como chefe supremo da Igreja, por exemplo, quando define um dogma, como ele define o dogma da Imaculada Conceição, quando proclama uma pessoa santa, é santa mesmo, está mesmo, a alma daquela pessoa está mesmo no céu. Ninguém nunca mais poderá discutir sobre um assunto deste, né? Portanto, quando fala ex cátedra, o Papa é infalível. Por que, talvez alguém poderia dizer, por que, padre, um concílio definiu uma coisa desta? Porque, como nós vamos ver daqui a um pouquinho, estavam nascendo movimentos onde o Papa teria somente como um valor, desculpe a expressão, folclórico dentro da Igreja. Sim, é o Papa, é o chefe, mas não teria nenhum poder.
E havia uma tendência filosófica ou pseudo-religiosa de criar para cada país no mundo uma igreja chamada assim nacional. E o Papa, naturalmente, defendeu-se, graças a Deus, com esse documento que custou, vou dizer também isso, custou a ser aprovado, mas foi finalmente aprovado, não na unanimidade, mas foi aprovado pelo Concílio, infalibilidade quando o Papa fala ex cathedra. Bom, o telespectadores que já percebeu que nós estamos falando de problemas relacionados na sociedade civil, no meio da igreja, né? Na relação da sociedade civil com essa mesma igreja e como a igreja, então, vai se posicionar diante desses problemas. Em resumo, o que a gente disse até agora foi isso. O Padre Guido já explicou o X da questão, que é a infalibilidade papal. A gente vai deixar isso mais claro, alguns detalhes aqui. E, na sequência, vamos falar de cada um desses problemas, então. Especialmente, o Padre Guido já deu aqui a dica dos problemas da relação do nacionalismo de cada país com a relação diante da igreja, dos bispos que estavam presentes nesses países. Para ficar bem clara a questão aqui, Padre Guido, da infalibilidade papal. Nós já falamos disso em outros programas aqui, mas nunca é demais repetir. Primeira pergunta que eu farei para o senhor, Padre Guido. O Papa, ele goza dessa infalibilidade em todos os assuntos? Né? O Papa é infalível, por exemplo, de geografia, de história, de futebol e outros assuntos? Ou a gente está se referindo a algum assunto específico, Padre Guido? Exato. Em primeiro lugar, não vamos confundir infalibilidade com, não sei, imunidade ou pessoa que é santo 100%, não tem nenhum defeito. Não, absolutamente. Tantas vezes, falando deste assunto, eu digo, pegamos o nosso Papa João Paulo II, por exemplo. O Papa, por 26 anos e meio, tinha o hábito de confessar-se 2 vezes por semana. A cada 3 dias, ele que era o Papa. Se perguntasse para os nossos amigos telespectadores, quem de nós tem este hábito? Talvez ninguém. Quer dizer, infalibilidade não significa que não vai pecar, não significa impecabilidade, não é isso? Absolutamente. Né? Aliás, ele sente cada vez mais a necessidade de estar ao lado da graça de Deus contra a cilada do autor do mal, do maligno, né? Infalibilidade significa quando se trata de assuntos, de dogmas de fé, de assunto de vida religiosa, certo? Da estrutura, da essência da vida católica, o Papa pode pronunciar verdades de fé de acordo também, tendo ouvido digamos assim, o colégio dos bispos, dos cardeais, dos teólogos, etc., define uma verdade de fé. Eu falei antes, na proclamação de um santo, de uma santa, não é de um dia para o outro que o Papa faz isso. Há um verdadeiro processo que vai até por dezenas, até centenas de anos para chegar a uma conclusão exatamente de que aquela alma está mesmo no céu e merece ser venerada por todos nós que estamos aqui na Terra. Entendi, certo? Padre. Sim, eu, pessoalmente, diácono Eric, sou padre há quase 46 anos, já trabalhei em 5 tribunais eclesiásticos que analisaram curas milagrosas. Olha, quer dizer, é um processo rigoroso, né, Padre? Muito rigoroso, porque a igreja analisa as virtudes em grau heróico, analisa os escritos, analisa se houve algum culto por aí, as escondidas, analisa também os sinais, que são os milagres. Antigamente, assim, que era necessária, digamos assim, 3 milagres para a beatificação e 3 para a canonização. Depois o Vaticano reduziu a 2 e 2. Agora 1 e 1. E já está correndo no Vaticano uma modalidade diferente que uma pessoa que vai ser canonizada não passa pelo caminho da beatificação. Vai direto para a canonização. Diretamente para a canonização. Isso talvez no futuro, porque hoje ainda mantém os 2 processos, né? Primeiro a beatificação e depois a canonização. Exato. Né, E mais importante, para completar, que o processo de beatificação antigamente era de causa de beatificação.
Hoje o processo já parte com o título de canonização. É processo de canonização. Porque a etapa final será a canonização. A etapa final, sim, por isso. Padre Guido, bom, então, recapitulando aqui, né, a infalibilidade papal não diz respeito a qualquer assunto. O Papa pode errar sua opinião de futebol, né? O Papa pode errar sua opinião de política e qualquer outro assunto, como todos nós. Agora, no que diz respeito à fé e o seu desdobramento também moral, a fé e a moral, o Papa goza o auxílio, né, sobrenatural do Espírito Santo, para que justamente seja guardião dessa mesma fé e em alguns momentos, então, ele vai fazer essa proclamação ex cátedra, ou seja, da cadeira da sua autoridade de governo, e aquela proclamação que é feita ex cátedra em matéria de fé e em matéria de moral, o Papa, então, não tem como, é impossível, porque isso nunca aconteceu na história da Igreja, errar, porque senão as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo não seriam verdadeiras, que prometeu o auxílio do Espírito Santo sobre essa mesma igreja. Lembra que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja? Está aí o seu desdobramento lógico no dogma da infalibilidade papal, que o Concílio Vaticano I deixou isso bem claro e, de uma vez por todas, o Papa Pio IX declarou a infalibilidade papal um dogma de fé. Tá certo, Padre Guido? Para fortalecer, né, reforçar esta citação do diácono Eric, na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, encontramos exatamente a entrega do poder de administrar a igreja para Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Portanto, está citado no Evangelho de Mateus, repito, capítulo 16, versículo 18 a 20. A nossa geração, né, a gente ficou mal acostumado, vamos dizer a verdade, porque nós tivemos, nos últimos papas recentes, eu estenderia todo o século XX, né, e os papas do século XXI, grandes papas, né, como é o caso de São João Paulo II, recente, como é o caso do querido Papa Bento XVI, emérito, um grande papa, e como é o caso do Papa Francisco também. O senhor falou agora há pouco, Padre Guido, que o Papa João Paulo II se confessava com frequência. Sim. Também o Papa Francisco, em muitas ocasiões, publicamente se confessou, também para ressaltar essa importância do sacramento da confissão, mesmo ele sendo Papa, também, obviamente, se confessa e etc., dando o seu testemunho. Então, nós nos acostumamos com grandes papas, assim, na nossa geração. Os papas do século XX, um mais maravilhoso que o outro, etc. Mas nem sempre foi assim. Na história da igreja tivemos papas complicados, né? Muitas vezes a ingerência do que a gente vai falar já no próximo bloco sobre isso, dessa influência de alguns governos justamente na ação da igreja, no passado também houve. E mesmo esses papas que não foram tão virtuosos assim na história da igreja, nem eles proclamaram um dogma de fé que outro depois tivesse que desmentir. Olha, lembra aquele papo que ele fez? Era mentira, isso não aconteceu. Né? Mesmo quando não foram tão virtuosos assim. Então, deixa mais claro essa verdade de fé que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a ação do Espírito Santo sobre a igreja dele. E assim continua, logicamente, até hoje. Padre Guido, para encerrar essa história aqui da infalibilidade, para a gente ir para o intervalo e depois a gente falar sobre o contexto desses outros problemas que o Concílio Vaticano II combateu. Num dia a dia do Papa, né? O Papa está trabalhando no dia a dia, fazendo suas visitas pastorais, recebendo representantes de várias entidades, de representantes de governo, etc., tudo mais. E no meio disso ele está trabalhando, assinando documentos importantes e tudo mais. Essa infalibilidade, o Papa se recorre a ela todo santo dia ou com muita frequência, Padre Guido? Não, bem devagar sobre esse assunto, né? Porque, repito, não é porque eu sou o Papa e sou infalível. Não, não é bem assim. Inclusive, o diácono assinou a interferência direta, assistência direta do Divino Espírito Santo, como também a assistência direta de várias comissões de pessoas que auxiliam o Papa do ponto de vista teológico, da doutrina cristã, na história sagrada, no magistério da igreja, em toda a documentação que existe dentro da igreja. Isto não se apela para qualquer coisa para a infalibilidade do Papa. Quando o assunto é exatamente de grande destaque na história da igreja, o caso prático dos nossos dias, as canonizações, por exemplo.
Papa João Paulo II canonizou mais de 400, né, pessoas. E todas as ocasiões ele se recorreu, então, a essa sim. infalibilidade para fazer essa proclamação. Perfeito. É somente com a infalibilidade que pode fazer isso. Um outro exemplo, o Papa Pio XII, em 1950, ao proclamar, então, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que foi elevada ao céu de corpo e alma, ele fala mais ou menos, não vou lembrar as palavras exatas, mas o documento diz alguma coisa assim, ó, recorrendo à nossa autoridade de ministério, de sucessor de Pedro, etc., proclamamos e decretamos, etc., que Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma. Não exatamente essas palavras. Sim. Neste momento que o Papa está fazendo isso, ele está justamente, na prática, usando da infalibilidade papal, Padre Guido? Sim. E usa, inclusive, esta linguagem até no plural. Certo. Certo, representante de Cristo, Cristo aqui na Terra. Portanto, um plural, não somente se diria em língua latina majestades, solene, mas para dizer como na pessoa dele está praticamente a influência direta do Divino Espírito Santo. Ed é muito bem citada essa sua expressão a respeito da proclamação do quarto dogma de Maria, feito pelo Papa Pio XII no ano 1950. Foi o único dogma mariano proclamado por ele, né? Porque tivemos 4 na história. Mas ele também proclamou muitos santos e santas sobre os altares. Inclusive, até uma coisa belíssima para se dizer do Papa Pio XII, até, por exemplo, colocou no ano da juventude, 1950, ano internacional da juventude, canonizou uma menina. Foi Maria Goretti, mártir, inclusive da pureza, somente com 12 anos de vida, apresentou esta menina ao mundo como autêntica santa. E não esqueçamos que Papa Bento XVI, ao término da sua visita histórica ao Brasil, no ano 2007, 2007, exato, deixou para o Brasil e para o mundo um grande presente, a beatificação de uma menina também, a Albertina Beckenbrock, também ela mártir da pureza. Olha, por quê? Porque a Igreja reconheceu, através do seu magistério, o valor do martírio de uma pessoa, mesmo criança, que doou a sua vida para uma causa nobre diante de uma virtude e preferiu perder a vida terrena, mas com certeza conquistou a pátria do céu. Em todos esses casos, na proclamação do dogma, no momento da proclamação da canonização do beatificação, o Papa, então, os papas que nós citamos aqui, todos eles recorreram a essa verdade de fé, a essa infalibilidade de fé, a infalibilidade papal, né, que somente o Papa goza desse tipo de infalibilidade, que o beato Papa Pio IX, no Concílio Vaticano I, proclamou como verdade de fé, na 4ª sessão do Concílio Vaticano I, como a gente estava dizendo.